esse é meu caminho, essa é minha marcha. Se você acredita, vem comigo lutar. O Brasil é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, né, que é um tratado internacional que tem status, né, a partir do momento que o Estado subscreve esse tratado de norma constitucional, né, e, do nosso ponto de vista, essa decisão, ela supera a decisão do Supremo Tribunal Federal, né. Do nosso ponto de vista, a reprovação ao Estado brasileiro, ela prevalece em confronto, né, com o contido na decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aí um problema de direito internacional, né, em que duas decisões de duas cortes, uma Corte Nacional Suprema Brasileira e a Corte Interamericana da OEA. E, a partir daí, né, teremos aí fortes emoções, porque a OAB, as entidades de direitos humanos, né, todos aqueles que ajuizaram esse processo, instauraram esse processo na Corte Interamericana, nós vamos requerer o cumprimento da decisão da Corte Interamericana. Presidente, nesse caso, então, não só os tratados internacionais, como agora temos já uma jurisprudência dos tratados, reconhecendo que a tortura não só não é prescritível, como não é anistiável. Logo, a decisão do Supremo vai ter que ser reconhecida como nula, a não ser que o Brasil quisesse se auto-excluir desses tratados e convenções internacionais. E parece que todas as convenções internacionais têm sido no mesmo sentido, isto é, crime contra a humanidade não prescreve nem é anistiável. A propósito, como nós ouvimos há pouco, eu participei desde a ida da Inês Etienne à Casa da Morte em Petrópolis, como participei depois numa segunda ida, muitas conversas com ela, com a irmã dela, que foi conosco, alguns advogados e também até deputados foram conosco naquela ida à Casa de Petrópolis de 79, e uma recente que nós fizemos com Solange. E o André, recente, da qual ele revelou aqui uns minutos, e mostrou as casas, são 3 no mesmo terreno, agora uma novíssima construída no topo de uma colina. Bem, eu tenho a impressão de que, se houver oportunidade de a gente checar alguns dados e acrescentar, será que o presidente da OAB do Estado do Rio de Janeiro poderia acompanhar o representante de Niterói para a gente fazer uma nova visita, preenchendo lacunas de informação? Por exemplo, na época, um dos corresponsáveis por essa situação toda da Casa da Morte seria um advogado também, presidente da subseção de Petrópolis, e cujo nome, à época, foi revelado como sendo Aires da Mota. O que é que nosso presidente poderia dizer a estas 3 questões, inclusive a sua ida eventual a Petrópolis? Não, em relação a imprescritibilidade dos crimes de tortura, né, que são considerados crimes de lesa humanidade, não há a menor dúvida. Não é? Nós advogamos essa tese, defendemos essa tese, isso consta da ação de descumprimento de preceito fundamental que foi ajuizada no Supremo Tribunal Federal pela OAB. Então, em relação a isso, nós não temos qualquer dúvida, nós não cedemos a qualquer controvérsia, né, quanto a essa questão. A visita, sem sombra de dúvida, eu já estava planejando, né, a nossa ida a Petrópolis, né, para visitar, né, esse lugar que nós podemos dizer maldito. Né. Aliás, eu acho que essa casa tem que ser tombada. Né. Essa casa tem que ser tombada. Nós temos que conversar lá com o prefeito, né, com o Frei Leonardo Boff, está engajado nessa empreitada, né, de tombamento daquela casa, e temos que ir até o fim na busca da verdade quanto ao que aconteceu
nessa Casa dos Horrores, né? Porque isso é inaceitável, essa é uma página da história do Brasil que não foi virada e existe uma resistência a que ela seja virada. Ela só pode ser virada com dignidade. E a dignidade, ela será resultante da verdade, né? De nós sabermos efetivamente o que aconteceu, com quem aconteceu e quais foram os autores, né, daquilo que ali se passou. E agora, alguns anos atrás, eu já tinha ouvido que o então presidente da subseção de Petrópolis da OAB teria ligações com aquela casa, seria advogado da família, enfim. Então, isso também merece, não é? Independentemente de qualquer acontecimento no futuro, mas isso também faz parte da história da entidade, né? A OAB, como qualquer ser humano e como qualquer entidade, ela tem sua história, né? E é uma história de virtudes, mas às vezes também é uma história com seus aspectos negativos. Nós não podemos ter, se nós cobramos, né, do Estado a verdade, nós cobramos do Estado a revelação das memórias, né? A OAB também tem todo o dever, né, de revelar a sua história, né, e aquilo que não for condizente com as suas tradições, também ser dado conhecimento ao público e à advocacia de que aquilo aconteceu. E nessa defesa, doutor Adir, eu posso aqui assegurar em nome da Pastoral de Inclusão dos Deficientes nas Artes, né, que vai buscar novamente, como já teve o apoio da CNBB, do Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, né, e de entidades como a ABI, da qual eu sou membro do Conselho Deliberativo. Vai ser uma honra para todos nós estamos nessa luta já há alguns anos, né? E é uma construção que nós entendemos que deve ser feita realmente com esse trabalho de formiguinha, passo a passo, porque as resistências são muitas, não? É verdade, é verdade. O que eu gostaria de saber, em primeiro lugar, esse senhor chamado Birajara, que providências, além de submetê-lo ao Conselho da OAB, pretende a OAB adotar em relação a ele? Vai processá-lo?